Ouvintes da turma do bate-bola, o Cruzeiro dividido em duas frentes. A primeira delas dentro de campo, compromisso de amanhã contra a Ponte Preta em Campinas. O time em busca da primeira vitória nesta Série B. Aí está o sinal eletrônico marcando 6:30. E o técnico Mozart Santos encerrou a preparação para esse jogo pela manhã. O time viajou, concentração em Campinas e com novidades. Foi destaque, manchete da turma do bate-bola, a volta de Ariel Cabral, relacionado, estava afastado já há algum tempo e agora reintegrado pelo técnico Mozart, poderá ser aproveitado. Outro que reaparece no time do Cruzeiro é o Giovanni Piccolomo, que estava emprestado ao Avaí, não foi aproveitado pelo técnico Felipe Conceição. O Cruzeiro o reintegrou, já inclusive regularizado no BID. O Giovanni também está com a delegação e apto a atuar nesta quarta-feira. Outra novidade com a delegação do Cruzeiro é o volante Jadson. E por que ele é novidade? Ele foi expulso na última partida contra o Goiás, mesmo no banco de reservas, por reclamação. Acabou recebendo um cartão vermelho, mas viajou. Isto porque de Campinas o Cruzeiro emenda a viagem para o Paraná, porque o Cruzeiro vai novamente jogar fora de casa na sequência da Série B. O adversário é o Operário. Então o Mozart buscando alternativas para o time do Cruzeiro, reintegrando os jogadores antes fora dos planos. Ariel Cabral e Giovanni Piccolomo aparecendo nesta delegação para enfrentar a Ponte Preta. Deixa eu dar uma dica para você do Apoio Mineiro, hein? Fique atento, ofertas imperdíveis. Tem coxinha da Asa Seara, R$ 8,99 o quilo. Cupim Friboi, R$ 29,99 o quilo. Cerveja Itaipava Pilsen Mega Latão, 550 ml, R$ 3,19. E tem Heineken na oferta. Cerveja Heineken, 250 ml, só R$ 2,99. São ofertas válidas até 20 de junho no Apoio Mineiro. É barato de verdade. 6h31, está na ponta da linha conosco, presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, a quem dou o meu boa noite e agradeço por atender a reportagem da Itatiaia. Presidente, como vai? Boa noite. Boa noite, Thiago. Prazer falar com você, Manuel, Léo Figueiredo aí. Sempre um prazer, você sabe disso. Sempre que chamado, estaremos prontos aí para poder falar com vocês e dar os esclarecimentos necessários aí, não só à imprensa, mas como principalmente à nossa torcida. Agradeço a deferência, presidente. Vamos começar pelo assunto factual. O Cruzeiro confirmou, agora já no final da tarde, a demissão do David, então diretor técnico demitido pela sua gestão. O senhor bancou o David durante todo o seu mandato, inclusive enfrentando a ira de parte da torcida por essa atitude, depois daquela conversa vazada pelo empresário André Cury, em que o David meio que coloca a culpa no insucesso de negociações no senhor. Você se sentiu traído pelo agora ex-diretor do Cruzeiro, David, presidente Sérgio? Não, de forma alguma, assim como a gente não, quando sai um jogador, como quando saiu o Drubsky, né, outro diretor, a gente não fica apontando foi por isso, foi por aquilo, por A, por B. Realmente a gente acha que simplesmente chegou o momento de encerrar o ciclo, né? Conversamos hoje, né, com decisão de comum acordo. Então isso aí tá superado e vamos pensar para frente agora. Esse para frente, presidente, passa muito pela questão financeira. O senhor, desde o primeiro dia do seu mandato, sempre colocou como meta equilibrar o Cruzeiro financeiramente. Eu queria entender quais são os planos para o futuro do Cruzeiro, um clube que tem dificuldades em honrar compromissos, inclusive com funcionários. Hoje foi multado pelo Ministério Público do Trabalho em R$100 mil por conta destes atrasos recorrentes com os funcionários. Um clube que tem uma dívida altíssima na FIFA e a primeira delas já vencendo agora quase R$8 milhões envolvendo a compra do Arrascaeta. Queria saber do seu plano para quitar essa dívida, essa logo a curto prazo com a FIFA, e se o senhor tomou conhecimento das propostas de empresários, né? O Aquiles Diniz, ex-conselheiro, Vitório Medioli, todos têm planos aí para solucionar o Cruzeiro financeiramente. O senhor foi procurado por algum destes empresários?
Ó, vamos por partes, tem pergunta longa. A primeira delas aí em relação ao planejamento, todo mundo sabe realmente a situação complicada que foi, né? Todas essas dívidas da FIFA aí que casam, ainda mais com o aumento do dólar, somadas talvez uns 100 milhões de reais aproximadamente, dos quais a gente já pagou uma boa parte no passado. Acho que até o Emanuel usou uma expressão muito feliz aí semana passada no programa, né, falando da herança maldita que a gente pegou, mas além dessas da FIFA, outras trabalhistas, como bem citado, folhas em atraso quando a gente já chegou ao clube. Então eu falo assim, hoje, se a gente quisesse pagar só a nossa gestão, estaria tudo em dia, né? Mas quando eu cheguei, eu já tive que pagar muita coisa para trás, porque o objetivo é ver os funcionários bem, é ver o Cruzeiro bem, não é preocupar com a nossa gestão, mas com a instituição de forma geral. E a gente sempre falou desses planejamentos de curto e longo prazo, médio e longo. O curto, obviamente, seria salários e despesas necessárias para tocar o dia a dia, e daí acho que a gente conseguiu algumas boas ações, como por exemplo, fomos aí ranqueados, né, com base nos balanços, o quarto clube que mais arrecadou com sócio torcedor e patrocínio no ano passado, né? Buscamos muito crescer na área digital, venda de jogadores, às vezes jogadores que a gente nem gostaria de ter vendido, mas tivemos que vender para poder equalizar essas contas. A gente tem esse compromisso, tanto que acho que nessa parte de gestão e essa parte administrativa a gente tem encaminhado com um bom trabalho, embora, como você falou, Thiago, ainda tem alguns atrasos, né? Tem aí, infelizmente, essa questão da FIFA vencendo agora, né? Acho que só para, entre aspas, tranquilizar o torcedor, muita gente preocupa, não tem mais nenhuma punição passível de perda de ponto, né? Então, o menos mal é que isso aí não implicaria a gente naquela proibição de registro de jogador. Então, por isso que a gente está caminhando aí para nas próximas 2 semanas ter pelo menos a situação resolvida para o brasileiro, né? Para a gente depois tentar equalizar. Estamos buscando ainda uma solução com o Defensor, ainda não chegamos a essa solução para poder tentar parcelar ou alongar essa dívida um pouco, mas estamos caminhando pelo menos para não ser tão prejudicado no começo até buscar uma solução. E o longo prazo, sem dúvida nenhuma, já juntando com a sua outra pergunta, acho que todo mundo viu que desde o começo eu sou um grande defensor, né, e corro atrás aí para a gente aprovar esse projeto do Clube Empresa. Então isso passa desde dezembro, janeiro, reuniões aí para a própria eleição do senador Rodrigo Pacheco, que é o autor do projeto, grande parlamentar mineiro aí para a presidência do Senado, e a partir daí, né, a designação do Carlos Portinho, que é o senador, que foi inclusive advogado do Cruzeiro, para relator. Tive em diversas reuniões na CBF, parlamentares de outros estados, outros presidentes de clube para isso acontecer, e a gente acha que realmente talvez a solução maior para o Cruzeiro vai ser essa, que vai resolver os problemas de forma definitiva, né? E quanto a esses empresários, já falei com todos, né? Acho até engraçado que ontem, quando saiu essa notícia, eu vi daquela lista só 2 que eu não tenho uma amizade, mas que são até sócios diamante. Os outros, alguns são até clientes meus no escritório, outros são amigos meus pessoais. E aí, quando eu liguei para eles falaram: ó, o jornalista que soltou isso nunca ligou pra gente. Mas, assim, uns falaram que não tem condição profissional de ajudar mesmo, porque se dedicam muito às suas empresas, e outros a gente havia falado muito. O próprio Vitório, por exemplo, eu já tive com ele pelo menos umas 3 vezes. A gente tem um grupo que fala sobre Clube Empresa, liderado pelo Sandro Gonzalez, que é um grande empresário que está com a gente na gestão desde o começo, né? E o Sandro fala permanentemente com o Vitório, teve com o Vitório no Conselho Gestor. Então, assim, ele já participou de reuniões desse grupo com a gente, já deu as ideias dele, então é uma pessoa que a gente ouve constantemente nessa matéria. O Aquiles eu ainda não havia falado diretamente, embora tenha essa relação pessoal, um amigo do meu pai também, e já tinha falado lá atrás no começo, ele estava viajando muito, mas tendo a notícia de que ele empolgou, ligamos de novo, né? Já estamos inclusive marcando, falando aí de primeira mão, para segunda-feira, uma outra reunião ampla desse grupo, agora que o projeto já está aprovado no Senado, falta aprovar ainda na Câmara dos Deputados, né? Mas para trazer todos eles. Eu sempre falo isso, o Cruzeiro é um espaço democrático e aberto para todos aqueles que querem ajudar, né? Então, falei também com o Regis, falei com o Alex da Patrimar, falei com a Luiz, falei com todos que foram citados ali, uns vão, outros não vão, mas qualquer outro que esteja apto e queira nos ajudar, pode ter certeza que não é difícil chegar na gente, a gente está pronto para receber, e todos podem ter certeza que na segunda-feira a gente já vai assentar com uma boa parte desse grupo aí para entender qual a ideia de cada um e como que pode desenvolver mais, né? Mas desses todos, como disse, vários já participavam antes. O Regis já participava, o Midioli já participava, o Pedrinho foi convidado para essas reuniões, ele não chegou aí em alguma delas, mas constantemente eu falo com ele de Clube Empresa, né? Na quinta-feira, quando o projeto foi aprovado para o Senado, imediatamente eu mandei para o Pedrinho também, ele já me deu um retorno, enfim. Então, nós estamos conversando, dialogando diretamente com eles, direto sobre isso. 6h39, Emanuel Carneiro, na sua escuta, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues. Boa noite, Sérgio. Boa noite, boa sorte, né? Ô Sérgio, ontem eu
conversei pelo telefone com o Pedrinho Lourenço, o Pedrinho BH. Ele se mostrava, assim, um pouco magoado por não ter sido ouvido logo após aquela eliminação do Cruzeiro pelo América no Campeonato Mineiro, de sugestões que ele deu, dizendo que o Felipe Conceição não era o perfil de técnico do Cruzeiro, falou sobre o David, sugeriu o Alexandre Matos, falou em Dorival Júnior, chegou a falar em Vanderlei Luxemburgo e disse que o Cruzeiro tinha, a partir daquela data, 20 dias para repensar os seus jogadores, o seu elenco, mudar a comissão técnica. Nada disso vingou. E depois, para surpresa dele, o Cruzeiro contratou técnico, contratou diretor de futebol, o Cruzeiro manteve o David. O Pedrinho é figura muito importante pela história, pelo passado que ele tem de ajuda ao Cruzeiro, mas é importante também nesse momento em que o Cruzeiro precisa matar um leão todo dia aparece uma dívida diferente e coisa urgente. Eu gostaria que você falasse nesse momento sobre a relação Sérgio Santos Rodrigues, Cruzeiro e Pedro Lourenço. Bom, Manuel, boa noite. A pergunta é muito pertinente e assim, desde o começo eu coloco, quando eu fui ser candidato, eu fui lá, perguntei ao Pedrinho se ele apoiaria, se ele não, aliás, ele seria o candidato sem dúvida nenhuma, unânime, né? A gente sabe que o Pedrinho, se quisesse ser presidente do Cruzeiro, era só colocar o nome, nem precisava de eleição, e ele não hipotecou a ajuda, e eu pedi ele que me ajudasse, e naquele momento, foi até a primeira vez, e já convidei outras, falei, Pedrinho, você quer ser o vice-presidente de futebol do Cruzeiro? Quer de porteira fechada, pode tomar a definição que você quiser, não tem problema para mim. E ele sempre falou que não, vai ajudar no que eu posso, mas isso aí eu não consigo assumir. E já fiz outras vezes esse convite, né? Então, assim, recentemente aconteceu. Vem a contratação do Felipe, que foi muito noticiado e foi, né, um pedido dele também, né? Tanto que recebeu o Felipe comigo, as contratações que o Felipe vieram também, né? A gente sempre conversou. E, de fato, ocorreu essa questão na época do América. O que eu explicava para ele era, Pedrinho, vamos esperar mais um pouco, porque acho que a gente está vendo uma evolução. Tiveram 2 derrotas agora, claro que nós vamos mexer no time, etc e tal. E eu sabia que ele era contrário, mas mesmo assim a gente continuou conversando. Acho que era uma opinião dele, né? E assim, e como eu falei para ele, não só ele, outros também têm opiniões divergentes. É difícil às vezes, por mais que ele seja essa figura aí principal que ajude a gente, sem dúvida nenhuma, né? Mas nem sempre eu falo, às vezes não está no dia a dia, não está acompanhando às vezes o desenvolvimento do trabalho interno, que acho que é fundamental, né? Para poder às vezes entender o que é melhor ou não para o clube naquele momento. Então, de fato, nessa questão do Felipe naquele momento não aconteceu, né? Mas logo em seguida, quando a gente teve o primeiro caso do diretor, o do Alexandre, e o Pedrinho sabe, eu liguei para o Alexandre. O Alexandre foi a primeira pessoa que a gente conversou, né? O próprio Alexandre também já confirmou isso, falei com ele algumas vezes, né? Só que o Alexandre acabou dizendo que ele entenderia que para fazer o que ele entende que precisava fazer no Cruzeiro, demandaria mais tempo, que ele não teria tempo de fazer. Não falou que foi dinheiro, não falou que foi proposta, que foi autonomia, porque eu expliquei isso para ele, todo mundo sabe que quem a gente contrata tem autonomia total, né? Então, o Alexandre não veio por isso, ele foi o primeiro a ser procurado, portanto, né, que foi um diretor indicado por ele. E o segundo foi exatamente o Pastana, porque eu inclusive relembrei isso com o Pedrinho outro dia, em janeiro, quando eu contratei o Mazuco, o Pastana primeiro, não sei se todos sabem, ele foi chegado a chamar pelo Medioli aqui em janeiro, pelo Conselho Gestor, ele foi entrevistado em BH, ele era o diretor de futebol do Cruzeiro. Só que aí acaba que o Medioli se afastou logo depois e a questão não andou. Mas ele era o diretor a ser contratado pelo Medioli, inclusive com passagem paga pelo Cruzeiro à época para vir em Belo Horizonte e se reuniu na casa do Medioli com ele. E aí quando eu trago o Mazuco em janeiro, o próprio Pedrinho mandou uma mensagem para mim. Ó, Serginho, se eu fosse você, ele até brincou daquele jeito, eu trazia o Pestana, que o Pestana tem muito acesso, né? Ele mandou uma mensagem para mim desse jeito. Não vai mexer com o Mazuco agora não, mexe com o Pestana que é melhor, porque ele é um cara que vem de outros acessos. Então eu entendi que eu estava trazendo também um diretor que ele gosta. De fato, eu não falei com ele no momento da contratação do Pastana, mas eu tenho essa indicação dele já em janeiro para trazer. Falei, bom, então eu estou trazendo um diretor que o Medioli gostaria de ter trazido e que o Pedrinho me indicou em janeiro, né? E aí, a partir daí,
vem a questão da demissão do Felipe. O Pedrinho é um cara apaixonado, como todos nós somos. Na quarta-feira, claro, ele ficou muito chateado. Acabou o jogo, ligou, estava muito puto, chateado, falando, pô, não quero participar. Eu falei, olha, eu vou resolver, se você quiser, eu vou te ligar depois aqui, a gente bate um papo. Ele falou, não, tô muito chateado, não quero saber, etc e tal. Eu falei, bom, então tudo bem. A partir daí, a gente assentou, então, a diretoria nossa, de uma forma técnica, discutimos o que era melhor, tem esses elementos de preço, dentre outras coisas, né? Então, assim, por exemplo, Dorival foi um cara que a gente chegou a procurar outra vez já e ele falou que não iria treinar, tá aguardando uma proposta de fora, enfim. Então, assim, acho que são opiniões. Eu acho que, infelizmente, nem sempre a gente vai conseguir ouvir uma só, mas eu reitero aqui o meu carinho, o meu agradecimento, eu falo com ele para essa reunião, como eu falei, de segunda-feira, que vai discutir o Clube Empresa, ele vai ser chamado, tanto que na quarta-feira, vai ser chamado, não, já foi chamado, na quarta-feira que a gente foi desclassificado, na quinta aprovou o projeto de lei, ele foi a primeira pessoa que eu mandei uma mensagem para ele, falei, olha só que bacana, já foi, ele me respondeu, né? Então, assim, eu sei que, né, nesses momentos ele sofre muito com a situação do Cruzeiro, até porque, como a gente fala, sem dúvida nenhuma é a pessoa que mais ajuda o Cruzeiro, né? Então ele sofre muito, às vezes fica um pouco mais exaltado quando acontece um resultado adverso. Mas assim, eu não me sinto de forma alguma quando alguém quer usar para você afastou, você brigou, até porque, repito, gosto muito dele, independentemente do que aconteceu, serei eternamente grato a ele por tudo que ele fez e faz por nós, né? Então acho que assim, uma hora ou outra podemos não tomar a decisão da forma como talvez ele gostaria, mas continuo insistindo e falo de novo até aqui, Manuel, publicamente. Se amanhã o Pedrinho virar para mim e falar, abre a porta da toca, eu tô entrando, vou ser vice-presidente de futebol e quero autonomia total, eu assino a procuração para ele. Totalmente, pode gerir 100% o futebol se quiser, porque seria bom para nós ter um parceiro assim tão próximo quanto ele, que é um cara dedicado, que entende de futebol, que gosta de futebol, né? Já havia chamado o Juninho, filho dele, para participar também, que também jogou no Cruzeiro, é um menino 10 que sabe muito, assiste futebol o dia inteiro, né? Então assim, da minha parte, com certeza, igual eu falei, mandei mensagem, ele me respondeu, não falou para mim hora nenhuma que estava brigado comigo, né? A gente troca essas mensagens e eu continuo 100% aberto e quero, né, que o Pedrinho esteja do nosso lado, e não só nesse projeto de Clube Empresa depois que ele já vai participar, mas do futebol a hora que quiser para estar lá dentro com a gente. 6h46. Deixa eu fazer mais uma pergunta ao Sérgio, Thiago, é o seguinte, o pesadelo que todo cruzeirense tem, toda noite sem exceção, é o Cruzeiro permanecer mais um ano na Série B. E o começo não foi nada razoável, preocupante. O que você, usando aqui a Itatiaia para falar aos milhões de cruzeirenses, o que você poderia dizer nesse momento, a sua expectativa, o que está acontecendo para uma reação, para que o Cruzeiro volte a ganhar jogos, mesmo com esse elenco? Você estaria com a possibilidade de contratar jogadores? A informação da sua boca, vira uma palavra oficial, eu gostaria de ouvi-la. Que é sempre a melhor, né, do que especulação, né, Manuel? Por isso que eu sempre tenho o prazer de atender vocês quando vocês me convidam, porque eu sei que a repercussão é grande e, como você falou, quando sai da nossa boca, ela é oficial. Bom, primeiro que pode ter certeza é que a gente está trabalhando muito no mercado. Então a vinda do Pastana veio por isso, né? Como a gente já falou, é um cara que tem muitos acessos recentes, conhece a divisão como ninguém. É um cara que, junto com o Moser, pegou um CSA ano passado em 16º e terminou em 5º, quase subiu, ficou 3 pontos. Queira ou não, é um time que acho que a gente se lembra bem, que eu não gosto nem de lembrar daquele jogo no Independência, que a gente poderia estar num caminho de ascensão, ganhou da gente aqui dentro, ele jogou muito bem, né, em cima do Cruzeiro, já com o Filipão, né? Então, assim, eu acredito nesse modelo de jogo, nessa forma como eles pensam, gostei muito da forma como a gente tratou com o Moza. Acho que domingo a gente já teve outra postura em campo, de vibração, etc e tal, quando a gente analisa, assim, chances de gol, jogo, tá o ideal? Claro que não tá ideal. Então, em razão disso que a gente vai buscar essas melhoras. Então a gente já traz o Giovani, que é um cara que jogou com eles, que eles gostam bastante, né? Que infelizmente o Felipe não quis aproveitar, mas a gente pôs essa cláusula de retorno e já chegou muito animado, né? Conversamos bastante, estava super feliz de voltar e estamos olhando outros nomes de mercado. Mas é claro, Emanuel, o que a torcida precisa entender? Eu falei, hoje é onde o Cruzeiro tá.
Quando eu faço reunião e eu recebo muita gente, mas tem que trazer o fulano, o ciclano, foi até o dia que eu dei explicação, questão do Filipão. Não é que eu penso o futebol diferente do Filipão, só que o futebol, às vezes, que o pessoal tá acostumado pro Cruzeiro, ele é inexequível na situação atual. E às vezes, muita situação, às vezes eu tenho um jogador que é bom, mas ele, pô, vem pro Cruzeiro, mas aí tá com salário atrasado, tá não sei o quê. Então, às vezes, a gente tem essa situação que a culpa não é minha. Aí eu uso a sua expressão de novo, é a herança maldita que a gente herdou e, infelizmente, a gente não consegue mudar isso no meio de uma pandemia, sem receita, enfim. Então, a gente tem que conseguir tentar trabalhar com o que a gente tem em mãos, entendeu, Manuel? Mas a gente tá sim reforçando, a gente buscou o perfil que muita gente reclamava comigo. Tem que trazer jogador que conhece Série B, etc e tal. Trouxemos, né? Então, estamos trazendo jogador aí. A gente espera que mais 3 ou 4 peças aí para poder agregar no grupo e aí a gente caminhar usando a mesma combatividade que a gente teve, né, no último jogo, só que agora, obviamente, buscando resultados com mais tempo de trabalho do Mozart, que tem esse trabalho recente aí na divisão muito bem feito. Ô Sérgio, Léo Figueiredo aqui, eu queria até objetivamente, mas te perguntar, porque essa dúvida chega muito por parte da torcida e muitas críticas por parte da torcida. Como trabalhar no dia a dia, Sérgio, com a turma com salário atrasado? Como que o Mozart vai cobrar o jogador que está com salário atrasado? Como que você cobra um funcionário que pode estar com a cabeça na lua, porque esse cara às vezes tem uma pensão para pagar, o aluguel está atrasado. Como que isso funciona no dia a dia do Cruzeiro, Sérgio? Ô, Léo, eu acho que, infelizmente, para começar, não é só no Cruzeiro, é futebol brasileiro. Até pegando o gancho que me perguntaram aí, eu não falei da questão da ação que a gente achou absurda. Quando a gente conversa com... Ano passado, vocês lembram, o Santos que chegou numa final de Libertadores, tinha mais de 6 imagens atrasadas, 3 ou 4 salários. E, infelizmente, é uma realidade da grande maioria dos clubes, exceto ou os clubes que estão no outro patamar de receita ou os clubes que tem quem banca o clube, né? Que chega no fim do mês, o clube arrecadou 20, gastou 50, toma 30. Então tem clubes que conseguem isso, nós não temos. Então, assim, a gente não tem como exigir, quer dizer, a gente não tem como prometer isso de forma diferente, mas eu acho, Léo, que isso a gente responde com transparência, com as pessoas vendo que a gente está correndo atrás, está buscando fazer a coisa acontecer. Às vezes, até como você falou, os casos específicos de quem tem, como você disse, uma pensão, um aluguel, a gente correr atrás e tira do bolso para ajudar e ver outras pessoas ajudando nisso aí. Enfim, tem que ser uma comunhão de esforços muito grande, até porque é o que eu falei, quando eu cheguei no clube já estava assim, né? Então a gente foi colocando em dia e manteve em dia um tempo, depois foi atrasando, mas eu creio que quem tá no Cruzeiro tá por amor, tá porque quer, né? Eu faço uma analogia, eu não deixo no meu escritório de advogar para empresa que não me paga, né? Ou para pessoa física que não me paga. A gente tem que ir com o mesmo carinho, dedicação, porque o meu prazer é advogar. Então acho que a pessoa tá ali, eles têm o direito de ficar chateado e exigir, mas eu acho que o que a gente busca é isso, é ter essa transparência de, olha, vai atrasar, a previsão é tanta, é isso que nós estamos fazendo, eles vendo que a gente corta na própria carne todo dia essa questão de despesa, né? Então vê que não tem excesso mais praticado, não tem cartão corporativo, não tem motorista que eu ando, é meu motorista particular. A gente chegou no Cruzeiro, tinha 2, 3 motoristas à disposição, então a gente está cortando de todo lado. Então acho que quando eles veem esse esforço nosso, né, que a gente está buscando acontecer, o tamanho do Cruzeiro e a paixão por estar trabalhando lá, é isso que eu acho que a gente move e acaba que eles topam sim, entre aspas, né, ser cobrados, mas não deixam de dedicar por causa disso. E a nossa conversa com os jogadores, sobretudo, é constante em razão disso aí, mas as respostas têm sido boas e a gente está correndo atrás para que isso seja superado. Ok, ouvimos o presidente do Cruzeiro, o Sérgio Santos Rodrigues, depois a Itatiaia, nos próximos programas esportivos, vai editar algumas falas importantes do presidente, para aqueles que não puderam ouvir a turma do bate-bola, porque, como disse antes, nada melhor do que a palavra oficial. E eu penso até que o Sérgio foi sincero, abriu o jogo, não recusou nenhuma pergunta, não houve nenhuma combinação prévia, ele se colocou à disposição e nós vamos ouvi-lo outras e muitas vezes aqui na turma do bate-bola.